antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje a gente vai falar sobre o flip-flop e focar numa categoria dos flip-flops existentes que é o flip-flop RS, tá bom? Ou SR, depende da literatura. O que acontece? Nos circuitos que a gente viu nas aulas passadas, a gente tinha visto o dolete. Inclusive, ele está representado aqui nessa figura, ó, que está tracejado aqui no quadradinho circulando. Isso daqui é um LET. Ou seja, eu tenho uma combinação de portas NAND ou NOR, naquela configuração de realimentação como eu expliquei para vocês na aula de LED. E o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter a entrada S e a entrada R, de set e reset. E eu vou ter as saídas Q e Q barrada. Conforme eu modificar as minhas saídas set e reset, elas vão alterar as minhas saídas Q e Q barrada de forma que elas sejam opostas. Então, se Q for igual a 0, o meu Q barrado ele vai ser igual a 1 e vice-versa. O único estado que eu não posso ter é quando o meu set e o meu reset, no caso da NAND, eles ambos forem igual a 0. Nesse caso, se ambos forem igual a 0, eu vou estar no estado proibido, em que Q e Q barra eles vão valer o mesmo valor, que vai ser igual a 1 nesse caso, tá bom? Já para a porta NOR é o contrário. Quando for 1 e 1 no set e no reset, aí Q e Q barra também vão estar no estado proibido, só que ambos eles vão valer quanto? Vão valer 0, tá bom? Só dá uma olhadinha naquela aula. Só que o que acontece? Esse circuito, se a gente for analisar ele, ele não tem muita utilidade assim diretamente para as nossas aplicações. Porque percebam, eu vou uma hora mexer no set e no reset. Aí vamos supor que eu quero mexer nele e tem várias coisas que eu tenho que alterar. Cada circuito, cada coisinha no circuito que eu quero mexer é um parâmetro diferente e eu tenho que colocar vários LEDs. Só que se eu estou trabalhando num circuito sequencial, eu preciso de uma certa sincronia, eu preciso que todos funcionem de uma vez. Já pensou se eu tenho dois LEDs, aí um deles eu aciono primeiro um set, depois eu aciono o set do outro, aí lá na frente tem alguma coisa que está unindo esses dois parâmetros, só que eles não acionaram ao mesmo tempo, e com isso vai me dar toda uma instabilidade. A partir disso eles falaram, não, a gente precisa de alguma coisa para controlar. Esse controle foi dado o nome de clock. Clock que vem da palavra relógio mesmo, clock. O que acontece? O clock ele nada mais é do que um pulso periódico, certo? Um sinal pulsante periódico, normalmente quadrado, pode ser triangular, pode ser senoidal, depende, mas normalmente ele é quadrado esse pulso, devido à propriedade de manter o nível lógico alto e nível lógico baixo estáveis, né? Você tem bem definido ali o que é nível lógico alto e o que é nível lógico baixo. E a transição, ela ser praticamente instantânea, né? Aquele negócio de borda que a gente viu na aula passada. Você estava no nível lógico baixo, opa, já subi instantaneamente para o nível lógico alto, ou seja, tem uma borda ali. E o que acontece? Esse tipo de clock, ele vai ser o nosso, digamos assim, o nosso maestro da nossa orquestra. Então, é como se cada componente aqui fosse um instrumento musical, só que você precisa de alguém para coordenar tudo aquilo para funcionar ao mesmo tempo e não haver falta de sincronia. Então, esse nosso clock é o nosso maestro. Toda vez que o clock está em nível lógico baixo, ele desabilita o circuito. Então, eu posso mandar o que for aqui em R ou em S, pode ser o comando que for, pode ser interferência, não vai funcionar. Ou seja, é como se eu desabilitasse o meu circuito e as minhas saídas Q e Q barra se mantêm iguais ao que estava antes. Uma vez que eu passo o meu clock para o nível lógico alto, aí eu permito que R ou S interfiram no meu circuito. Eles antes podiam estar variando, mas como o clock antes era em 0, então não ia interferir em nada. Uma vez que o clock está em nível lógico alto, o que eu colocar em S e em R vai interferir diretamente na minha saída Q e Q barra, certo? Então vamos fazer essa análise do circuito. Só que antes da análise eu tenho que mostrar uma coisinha interessante para vocês. Vamos analisar aqui, ó, esse bloco do nosso circuito, esse bloco. Porque esse daqui é o LED, a gente já conhece ele. Já essa outra parte aqui a gente ainda não conhece. Então vamos lá. Perceba o seguinte, quando eu tenho o meu clock, que é esse sinal aqui, chamado de E, tá bom? Quando eu tenho ele em nível lógico baixo, em 0, o que eu tenho aqui nessas portas lógicas que eu vou chamar de A e de B, tá bom? Eu vou ter em A 0 e o sinal do reset, e eu vou ter 0 e o sinal do set, certo? Então, analisando elas individualmente, para a porta lógica A, eu terei então 0 e o sinal do reset, e depois invertido. Então, eu teria 0 e o sinal do reset, depois invertido.
Se a gente fizer essa operação, eu sei que o quê? Que 0 e alguma coisa é 0, inverte vai ser igual a 1. Pô, legal, vai ser igual a 1. E depois, a mesma coisa para o 7. Então, eu teria 0 e 7, e depois barrado. Mesma coisa, 0 e alguma coisa é 0, inverte, vai dar 1. Então, para ambos os casos, eu sei que essa saída aqui, ela vai valer 1, para os dois casos. Só que aí a gente analisa o nosso LET agora. Agora ficou fácil. Porque se a gente for lembrar da aula passada, lá de LET, quando eu tenho o LET, nesse caso SR é o nome dele, porque ele é de set reset, envolvendo porta lógica NAND, lembre-se que quando eu tinha set igual a 1 e reset igual a 1, o que acontecia? O meu Q e o meu Q barra, eles eram a mesma coisa do valor anterior, do estado inicial que eles assumiram. Então, como esse circuito, como eu mostrei para vocês, ele tende a se equilibrar em 0 e 1 ou em 1 e 0, depende, tá? Eu mostrei tudo isso naquela aula para vocês, depende do estado inicial que assumiu, tá? Se ele assumisse, por exemplo, 1 e 1 inicial, ele ia tender a estabilizar em um dos outros dois valores anteriores, a mesma coisa para o 0 e 0, tá bom? Então, o que vai acontecer? Você vai estar aqui nessa configuração que você quer que ele mantenha o estado anterior. Então, perceba, quando o meu clock ele vale 0, eu estou identificando, falando para o meu LED, falando o seguinte, ó, eu não quero que você altere as minhas saídas. Então, é aí que o clock entra em ação, porque ele, nesse estado de 0, ele realmente está me indicando que, ó, eu não quero que haja mudança no circuito. E o que o LED responde, ou realmente não é para mudar. Então, ele mantém no estado anterior. Agora, se o meu clock ele valer 1, o que vai acontecer? Eu vou ter 1 nessa entrada e o sinal do reset. Eu vou ter 1 nessa outra entrada e o sinal do 7. E com isso, analisando aqui esse bloco de portas lógicas, para a porta lógica A, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 e R, 1 e o sinal do reset, e depois invertido. 1 e alguma coisa é a mesma coisa que alguma coisa. Então, isso daqui é alguma coisa, só que com invertido. Então, o que vai acontecer? Eu estou invertendo o sinal do meu reset. Por sua vez, vamos analisar esse bloco aqui. Eu vou ter 1 e S, que é o sinal do 7, e depois invertido, que é a mesma coisa que o S invertido. Ou seja, eu estou invertendo o sinal do S. Se a gente lembrar da aula passada, como eu expliquei para vocês, o bloco do LED, SR, para a porta NOR, ele era como? Ele era S, ele era R, eu tinha o Q e eu tinha o Q barrado. Quando eu tinha a NAND formando esse LED, eu tinha que colocar aqui o quê? As duas portas lógicas inversoras na entrada, tanto do S como do R. Por quê? Porque aí eu poderia estar trabalhando com aquela nossa tabela, é verdade, que ela é mais fácil de analisar, que é o seguinte, quando eu tenho S e eu tenho R. Quando 0, 0, eu tenho o estado anterior mantém, que quando eu tenho 1 e 0, o que ele vai para 1, quando eu tenho 0 e 1, ele vai para 0, e quando eu tenho 1 e 1, é o estado proibido que eu não posso. Ou seja, aquela tabela verdade que falava o seguinte, quando o meu set é 1, quero sair da Q igual a 1. Quando o meu reset é 1, eu quero sair da Q igual a 0. Então, o que vai acontecer? Quando a gente está trabalhando com a porta lógica NAND, essa tabela aqui ela iria se inverter. Só que para não ter essa confusão e a gente confundir, porque, pô, nível lógico alto eu quero que funcione a saída, eu quero que ela ligue também em nível lógico alto. Se eu estivesse trabalhando com NAND, ela ia acionar o quê? Ia ser igual a nível lógico baixo, quando eu mandasse 1 no set. Então, para evitar isso, eu teria que adicionar aquelas portas lógicas inversoras na entrada. E o que acontece? Esse circuito com o NAND aqui, ele se resume a isso, exatamente. Eu adicionar como se fosse uma inversora na minha entrada. Então, quando o clock está em nível lógico alto, além de eu estar falando assim pelo clock ou circuito, você pode variar, eu já estou fazendo a implementação daquela porta lógica NOT na entrada do meu LED, possibilitando que eu trabalhe com aquela minha convenção mais simples adotado, que a gente adotou para um LED de porta lógica NOR, só que como a gente está trabalhando em NAND, é essencial que eu tenha essas portas lógicas inversoras na entrada, tá bom? Então, no final, o que se resume? Se resume a combinação S e R, 0 e 0. Vou ter a minha saída Q e a minha saída Q barra, igual ao estado anterior. Se o meu set ele for para 1 e meu reset mantém 0, minha Q ela vai ser igual a 1 e minha Q barra ela vai ser igual a 0. Se, por sua vez, eu tiver o meu R em 1 e meu set em 0, a minha Q vai para 0 e minha Q barra ela vai para 1. E se ambos estiverem em nível lógico alto, vai estar o estado proibido, e nesse caso aqui desse LED vai acabar ocorrendo 0, 0. Peço desculpa, deu uma moscada aqui na explicação final.
Na verdade, quando você tem o estado proibido nesse caso, ele vai se manter a saída 1 e 1, tá bom? Para ambos, Q e Q barra. O que aconteceu é que eu confundi lá com o da porta NOR, por isso. Mas nesse caso da NAND, vai ser 1 e 1 o estado proibido na saída, tá bom? Já o resto da análise feita que eu fiz com vocês está tudo certo, tá? Só essa parte que eu peço desculpa por ter errado. Então todo esse circuito aqui composto dessas portas NAND de entrada, ligadas ao clock, que vão para o meu LED SR, ele nada mais é do que chamado de flip-flop. Flip-flop o quê? Flip-flop SR, que é o porquê do SR, porque a gente está trabalhando com as entradas set e reset daquela configuração inicial do LED. Então perceba, dentro do flip-flop eu tenho um LED, mas eles são coisas diferentes. Devido ao quê? Devido à presença do clock. O flip-flop ele vai ter o clock para controle. Quando eu quero habilitar as minhas entradas e quando eu quero desabilitar. O LED SR não tem. Não vai ter esse controle. Então, teríamos assim esse problema, entre aspas. Depende da sua aplicação, tá bom? O bloco, o diagrama, né, na verdade, que representa esse componente, ele é dado assim, ó, por S, R, e tem um clock, tem um pino de clock, Q e Q barra, tá bom? E aí acontece. Qual que é o grande problema dos flip-flops? O grande problema deles, eu vou apagar aqui, ó, e eu vou desenhar um pequeno diagraminha de tempo para vocês. Vamos supor que esse pequeno pulso que eu dei aqui, ou seja, estava em nível lógico baixo, foi para nível lógico alto por um tempo aqui, ó, um intervalo de tempo, eu vou chamar de ΔT, tá? E aí depois ele voltou para nível lógico baixo. Eu estou me referindo a quem? Eu estou me referindo ao clock, tá bom? Então, uma vez que eu ativei esse clock e ele permitiu que as minhas entradas RS elas variassem, perceba que eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um controle por nível lógico, certo? Então, enquanto o meu clock estiver em nível lógico alto, esse intervalo de tempo ΔT, é o intervalo de tempo que eu tenho para alterar SR. Aí eu te pergunto, o que eu falei em algumas aulas anteriores para vocês? Que qualquer interferência no meu R ou no meu S, dependendo do que acontecer, pode me ocasionar um grande problema. Que é o quê? O problema de ruído, e com isso, o nível lógico que está sendo interpretado por essa porta pode não ser o verdadeiro. A gente já tem o problema de ainda ter no flip-flop do estado proibido, que ele é herdado, na verdade, do LED. A gente não resolveu ainda esse problema. E ainda tem um agravante que é, uma vez que eu deixo minha entrada de controle, que é o clock, em nível lógico alto, se vier algum ruído aqui, tanto no R como no S, pode acontecer de eu cair no estado proibido, pode acontecer dele interpretar alguma coisa ali. Então qual que é o problema disso? O problema é que nesse intervalo ΔT, eu posso ter alterações das minhas entradas SR que são indesejáveis. Então, o que seria interessante? Seria que em vez de eu analisar um intervalo de tempo e eu pudesse variar, seria legal se quando houvesse a subida aqui instantânea ou a descida instantânea desse meu clock, ele atualizasse as minhas entradas. E não as minhas entradas ficarem livres para se atualizarem, né, e atualizarem a saída, conforme o tempo vai passando. Seria legal ter um limite ali, ó, tipo, aqui, ó, nesse momento, exatamente aqui, ó, ponto. Vai mudar. Então, o que estava aqui nesse momento, aí é o que vai ser considerado. Porque aqui no meio eu poderia ficar tendo variação. Por exemplo, se eu falasse que aqui nesse clock tivesse variando 0, 1, 0, 1, 0, 1. Só que no final só queria o intervalo 0, só queria o valor 0. Só que aqui dentro ficou variando. E aí, minhas saídas, elas ficaram variando nesse tempo. Então isso é um grande problema. Então, a melhor forma de você fazer isso é por borda. Então, identificação do clock, variação do clock, por meio de borda. Só que aí acontece, como é que você faz isso? Você precisa criar um circuito que ele seja rápido o suficiente para não interpretar um tempo, uma variação de tempo, e sim aquele instante infinitesimal que é a sua subida ou descida da borda. Então, para resolver esse problema, em que quando o meu clock ele vai para nível lógico alto, minha entrada fica louca e pode começar a mudar incessantemente a minha saída, de forma a ocasionar erros mais para frente, né? Então, a gente tem que criar um mecanismo que ele identifica a borda, se a borda é de subida ou se a borda é de descida. Por quê? Reexplicando, quando eu tenho uma borda, é aquele instante ali infinitesimal, ou seja, é a transição. Como é a transição, não tem intervalo de tempo ali suficiente para as minhas entradas, elas ficarem alterando ali e isso ser suficiente para ser interpretado e se refletir nas minhas saídas. Tá, então como é que a gente faz então esse detector de borda? A gente faz, na verdade, um de nível, só que muito pequeno. Tão pequeno que ele praticamente vira uma borda. Ou seja, a gente, em vez de ter um pulso muito largo, que a gente interpreta, aqui é nível lógico 0, aqui é 0, aqui ficou 1 por um intervalo de tempo. Isso daqui é tão pequeno que eu praticamente falo que é um pulso ali.
entendeu? Então eu diminuo o tempo de análise, o tempo de variação de nível lógico para alto e de alto para baixo, que é justamente esse pulso, de forma a ser tão rápido que as minhas entradas elas não conseguem interferir. Então vamos ver o circuitinho para fazer isso. A few moments later. O mecanismo utilizado para você transformar um clock que ele está em análise por nível lógico em análise por borda, ele é um tanto quanto engenhoso, tá? Porque você precisa de uma certa tecnologia para você poder gerar ele. Que ele vai mexer com o quê? Tempo de chaveamento do seu semicondutor. Perceba. Vamos supor que inicialmente eu estou em nível lógico baixo aqui no meu clock. Ou seja, eu tenho um circuito que está mandando um sinal de onda quadrada, certo? Vamos supor ali que ele tem um tempo ΔT ali de atuação em nível lógico baixo e outro tempo ΔT em nível lógico alto. E aí acontece, isso pra gente não vai importar. Isso daí é o tempo aqui, quanto maior esse tempo em nível lógico alto, pior pra gente. É o tempo que as minhas entradas podem variar sem eu querer e a minha saída também acabar variando sem eu querer, tá bom? Então perceba, inicialmente eu vou supor o quê? Que o clock, que é esse sinal, ele está em nível lógico baixo. Então eu estou desenhando aqui a forma de onda dele, nível lógico baixo. Depois de um tempo eu mandei ele subir, ficar em nível lógico alto. Depois eu mandei ele descer e voltar a ser nível lógico baixo. Beleza. Em comparação, eu tenho essa porta lógica aqui, essa inversora, e eu vou ter aqui o clock, nesse ramo aqui do circuito, invertido. Então eu teria ele vindo para cá. Quando esse daqui, o meu clock original, passou para o nível lógico alto, perceba que leva um tempo até chavear. Essa porta lógica, os semicondutores internos dela, vão demorar um tempo até processar o sinal e enviar ele aqui atualizado nesse ramo. Então esse intervalo de tempo ele é muito pequeno, é na ordem tipo 2, 3 nanosegundos, dependendo da tecnologia. É muito rápido pra gente. Para sistemas digitais é um valor rápido, só que daqui a alguns anos, se dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo, você vai falar, puta, é um valor baixo, entende? Tudo depende da tecnologia que está sendo aplicada. Mas para os nossos efeitos de flip-flop, isso, uma coisa de 2, 5 nanosegundos, é algo muito mais rápido, comparado, por exemplo, a um clock, que ele demora tipo 1 microsegundo. Tipo, é infinitamente menor, muito, muito, muito rápido, que pode ser considerado como se fosse um pulso, em vez de um tempo ali que está rodando. Então, nesse caso, olha só que interessante. Eu enviei o clock, ele tem a forma de onda dele em azul, e em laranja eu vou ter a forma de onda aqui desse ramo, já que ele está invertido pela porta inversora, só que levando aqui, ó, em relação esse delay aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto e nesse ponto aqui. Perceba que quando ele subiu, ele demorou um tempo para inverter e aí ele inverteu. Depois, quando ele desceu o clock original, levou um tempo até ele voltar a subir, ou seja, invertendo o sinal. A partir disso, a gente faz a análise do nosso clock de saída, que é esse clock aqui com asterisco. Esse clock aqui com asterisco, que seria o nosso clock de saída, perceba como ele vai ficar. Quando eu tiver aqui, ó, em 0 e 1, e é para isso que o nosso diagrama de tempo, ele serve para facilitar a nossa análise. Eu vou ter a situação 0 e 1, essa situação eu vou ter 1 e 1, essa situação eu vou ter 1 e 0, aqui vai ser 0 e 0, e aqui vai ser 0 e 1, ou seja, preenchendo aqui cada etapa do nosso diagrama. Eu vou completar em verde. Perceba, nesse primeiro instante eu vou ter 0 e 0, é uma porta lógica AND que está sendo feita aqui, então isso daqui vai dar 0. Depois vou ter 1 e 1, ou seja, subiu para nível lógico alto. Depois vou ter 1 e 0, desceu para nível lógico baixo e se manteve. Depois vou ter 0 e 0, vai manter em nível lógico baixo. Olha só que interessante, eu peguei, olha o tamanho desse clock aqui, desse pulso original, olha o tamanho final que eu consegui deixar ele. Eu deixei ele muito menor, na velocidade praticamente do chaveamento da minha porta lógica NOT, que é muito pequena, é tipo 2 nanosegundos, dependendo da tecnologia, 5 nanosegundos. No final, eu fiz com que a minha variação do nível lógico no clock de 0 para alto e de alto para baixo, que era justamente o tempo que eu tinha para que as minhas entradas elas fossem habilitadas e com isso alterasse minhas saídas, ela foi tão pequeno, que praticamente virou um acionamento por borda. E que tipo de borda? Borda de subida, que nem está representado aqui pela setinha para cima, borda de subida. Indicando que quando o meu clock ele foi para nível lógico alto, foi quando no final aqui do meu processo houve aquele meu, vamos dizer assim, esse meu clock estrelinha, né, que seria o efetivo, ele foi habilitado e depois, quando eu passo para nível lógico baixo, ele já não é mais habilitado, ou seja, ele não vale mais nada. Então perceba que foi na borda de subida, que foi quando subiu aqui o meu clock original, que eu permiti que as minhas entradas elas interferissem no circuito. Quando houve a borda de descida do meu clock original, perceba que ele não está mais influenciando. Então é assim que é o mecanismo
para fazer uma borda de subida. Você precisa de uma porta end e de uma porta not. É engenhoso demais isso daí. E agora, como é que você imagina que vai ser a borda de descida? Vamos dar uma olhada. A few moments later. Agora olha que interessante, quando eu tenho a borda de descida. Vai ser um circuito muito similar, eu vou ter uma not aqui também. Só que aí eu vou ter o que? Uma NOR agora. Olha só como é que fica. Vamos supor que esse daqui seja o meu pulso CLK, ou seja, o meu clock do meu sistema. Perceba que eu estou vindo com ele aqui em nível lógico baixo, inicialmente. E aí ele está mandando para nível lógico alto e depois vai para nível lógico baixo. Inicialmente, eu vou ter aqui a mesma análise do meu sinal da inversora em nível lógico alto, certo? Ao contrário. Só que ele vai ter um delayzinho, né? Até ele conseguir entender. Então, quando o meu clock foi para nível lógico alto, ele ficou em 1 aqui. Só que minha inversora ainda não conseguiu processar. Então, ela estava em nível lógico alto ainda, a minha saída. Depois que ele efetivou o meu clock em nível lógico alto depois de um tempo, a minha inversora ela inverteu e foi para nível lógico baixo. E aí, depois de um tempinho, o que é que vai acontecer? Ele vai descer, então ele vai para nível lógico baixo, o meu clock. Só que a minha inversora ela ainda não identificou isso, então manteve o nível lógico baixo. Aí depois ele estabiliza, e meu clock está em 0 e minha inversora vai para 1. Perceba o seguinte, vou escrever aqui embaixo o sinal que seria o meu CLK, só que estrelinha, né, que seria o efetivo, que vai ser sentido pelo circuito. Esse daqui é o negado. Perceba, eu vou ter aqui o seguinte diagrama, fazendo para uma NOR. Então 0 e 1, ou 0 ou 1 vai ser quanto? Vai ser 1, inverte vai ser 0. Então eu começo aqui em 0. Depois vai ser 1 e 1. 1 ou 1 vai dar 1, inverte vai ser 0. Então eu mantive aqui em nível lógico baixo. Depois vai ter 1 ou 0, que vai ser 1, inverte mantém em nível lógico baixo. Aqui vai ser 0 ou 0, que é igual a 0. Só que inverte aqui vai dar 1. Opa, tive a minha subida aqui. Depois 0 ou 1 vai dar 1, inverte vai dar 0. Ou seja, eu mantive o meu clock no sistema entrando aqui. Só que o que realmente foi sentido pelo meu circuito lá do flip-flop foi apenas esse intervalo aqui microscópico, né? Que é de nanosegundos. Então perceba, essa daqui é a minha borda de descida, acionamento por borda de descida. Por quê? Quando o meu clock ele está indo para nível lógico baixo, ele estava no nível lógico alto, foi para nível lógico baixo, ocorreu a mudança de estado aqui, ou seja, eu permiti que as entradas do meu circuito fossem afetar as minhas saídas no flip-flop. Voltando para aquele circuito original, para a gente resolver aquele problema de, nossa, habilitei aqui o meu clock, minhas entradas podem ficar malucas aqui, pode começar a enviar sinal que eu não quero. Eu posso mandar um sinal aqui no set igual a 1 e no reset igual a 0, só que aí até eu desligar o clock pode ter ocorrido alguma variação, por exemplo, o reset ter ido para 1, o set pode ter mudado, pode ter ido para 0. Para não ter esse problema dele ler errado as minhas entradas no intervalo, que pra gente é pequeno, né? Mas para um sistema digital ele é muito grande. A gente faz o quê? Implementa aqui, ó, nessa parte do circuito, antes de eu distribuir para as portas lógicas, aqueles circuitinhos de borda de subida ou borda de descida. Porque uma vez que eu identifico por borda, o meu clock lá, ele pode estar lá variando à vontade, mas só quando houver a borda de subida, nesse caso a gente representa assim, ó, com uma setinha a borda de subida, ou quando eu tiver a borda de descida, nesse caso a gente representa aqui uma setinha na parte da descida da borda, é que realmente vai pegar os valores que estão ali nas minhas entradas e vai alterar ali as minhas saídas do meu flip-flop. Então, o primeiro problema a gente já resolveu. Nossa, como é que eu faço para manter esse meu clock confiável e estável para as minhas entradas não poderem causar nenhum dano nas minhas saídas? Então, a gente vai terminar hoje a aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, esse é o flip-flop SR e essa é a técnica de borda, de controle de clock por borda. Na próxima aula, a gente vai ver o problema de como resolver os estados proibidos, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Muito obrigado. Até a próxima.